Se você vai fazer a redação em Enseja 2022, você chegou ao lugar certo, porque esta semana eu preparei para vocês uma série com 3 vídeos bem legais sobre o Enseja e a redação, tá? Hoje eu vou te mostrar um panorama geral de o que cobra o Enseja e como você deve já construir essa redação, um pouco da argumentação, um pouco da estrutura. Fiz um vídeo com os temas quentíssimos do que pode cair na redação de tema, tá? E depois também vou analisar com vocês propostas de redação e vou aprofundar mais ainda o que escrever na hora da redação. Por isso eu falei que se você chegou neste canal aqui agora, você chegou ao lugar certo para aprender a redação do Enseja. Então, vem comigo que eu vou te ajudar a redação do Enseja. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso. E aqui eu te ensino muito sobre redação, também muito sobre língua portuguesa. A gente vai ficar no Enseja, né? Esse exame que vai ajudar você a se certificar com o ensino médio, o ensino fundamental. Então, é necessário que você tenha, sim, uma boa escrita, um mínimo, um básico de escrita, porque para que a gente faz o ensino fundamental e o médio? Para sair escrevendo bem e interpretando bem. Então, o Enseja vai olhar se você sabe realmente escrever bem e interpretar bem, tá? Aqui embaixo tem os meus cursos, minha plataforma, meu curso de redação serve para você e ainda tem a opção de eu corrigir a sua redação, tá? Então, se você quer que eu corrija a sua redação, não perde tempo, porque dá tempo ainda. E é muito importante para você ter uma visão, né? Às vezes, por um pouquinho de investimento, a gente perde mais um ano de estar formado no Enseja, tá? Então, qualquer coisa, se vocês quiserem, o link tá aqui embaixo. E aí você vai deixando seu like, vai ativando a notificação, vai assistir o vídeo de hoje, o vídeo de amanhã, o vídeo de quarta, né? Todos os vídeos, segunda, terça e quarta, todos os vídeos. Eu vou espelhar na minha tela e vou conseguir mostrar pra vocês o meu quadro, a gente vai escrevendo junto aí sobre o Enseja, tá? Então, agora que eu já tô espelhando a tela, eu acho que já foi, vamos ver se já foi aí. Agora foi, né? Agora eu tô aqui em cima, a minha tela tá espelhada aqui pra vocês. E a gente chegou no tal do Enseja. Que legal, Enseja 2022, né, Chay? Preciso fazer a prova, ela tem redação, e o que isso compromete pra mim, o que isso diz pra mim, tá? Primeiro eu quero que você lembre de uma coisa, o Enseja vai ter a redação, tá? Então isso é fato, ó. Tem redação, né? Já está definido por edital. Essa redação vem uma proposta com um tema único, então você só tem um tema, porque a gente fala isso. Tem editais que trazem 2 temas. Então, aqui é um tema único. Você vai receber um único tema, que é muito importante, você não pode fugir do tema. Você tem um tema, tá? Depois eu vou te explicar melhor sobre isso de tema, tá? Mas você, no caso, tem um tema, não pode fugir dele. Deve fazer uma dissertação argumentativa, já vou te explicar também, que é você defender o ponto de vista, dividir em parágrafos, fazer repertório, falar com propriedade, sabendo do que está falando sobre determinado assunto, que é o tema. Então, o Enem vai te dar um assunto e você tem que escrever sobre aquele assunto. O indicado é que seja de 25 a 30 linhas, porque eles querem que você escreva muito. Quanto mais você escreve, mais a sua nota sobe, tá? O corretor do Enseja é levado a descartar pouca escrita. Então, se você escrever bem pouquinho, você provavelmente vai estar fora aí de conseguir a certificação. Uma coisa muito importante já para você anotar por aí, não precisa de título. Enseja não precisa de título. Isso está lá no edital, você perde uma linha, tudo isso, fica bem tranquilo porque não vai ser descontado, você não perde ponto. Vamos olhar então agora quais foram os últimos temas cobrados lá no Enseja para que a gente já comece um aquecimento aí, né? Porque é bem legal dar uma olhadinha nos últimos temas, elas ajudam a gente. Para começar, o Enseja Fundamental lá de 2020 trouxe o abandono afetivo do idoso no Brasil. O que é o abandono afetivo? Às vezes a gente não sabe, tá? Não dar assistência. Nossa, ficou feio isso aqui, hein? É não dar assistência, é abandonar. Está escrito aqui, ó, abandonar. Sabe quando pai e mãe, né? Pai e mãe se separam e o pai abandona a criança, isso é abandono afetivo, ou a mãe abandona a criança, isso é abandono afetivo. Mas isso poderia acontecer também com o idoso, quando você tem um idoso sob sua responsabilidade e abandona nas casas de apoio, abandona na prefeitura, nos centros, né, que acolhem o idoso.
Então, muitas vezes acontece isso no Brasil. Hoje é um problema latente do Brasil. Aqui, por exemplo, você não poderia falar sobre o abandono de criança, sobre o abandono familiar. Teria que falar sobre o abandono do idoso. Percebam que é bem próximo do Enem. Claro, certifica o ensino médio e fundamental. E o Enem é um exame que também verifica tudo isso, por isso é muito próximo. Outro tema que já foi cobrado é o combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Ó, uma palavra forte que é o combate. Então, tentar, quando a gente fala combater, é tentar minimizar aquilo, né? Então, vem a interpretação. O abuso sexual, que é a violência sexual contra as crianças e adolescentes. Eu não posso falar que o abuso sexual contra mulheres do lar, não, eu tô falando sobre crianças e adolescentes. Então, o Enseja vai pedir que você seja muito interpretativo, você interprete muito direitinho. Depois dos próximos vídeos eu trouxe pra vocês interpretações bem direitinhas sobre a redação do Enseja, tá? Então, aqui, últimos temas, né? E aí você vai perguntar assim pra mim, Chay, o que tem dentro do Enseja? Como eu faço? O que eu escrevo, afinal, por onde eu começo? Você vai começar por isso aqui que eu vou mostrar agora pra vocês, ó, que é a introdução, tá? Aqui, ó. Introdução. O seu texto do Enseja, ele vai ter 3 parágrafos, ou 4, tá? Um parágrafo de introdução, que é esse primeiro que eu vou te mostrar agora, que é a introdução. Um parágrafo de desenvolvimento, que eu chamo D1. Outro parágrafo de desenvolvimento, que deveria ser o D2. E mais um parágrafo, que é a conclusão. Isso aqui é o que precisa ter na sua redação, dividido lá nas 30 linhas máximas, né? Sendo mais 5 linhas aqui para introdução, mais umas 6, 7 aqui, mais umas 6, 7 aqui, mais umas 5 aqui, pra gente ficar ali entre as 25, as 30 linhas que a gente vem combinando, tá? E aí, vocês sempre me perguntam, Chay, né? Mas Chay, por onde que eu começo? Como que eu começo a minha redação? Você vai começar a sua redação e você vai buscar os seguintes pontos, tá? De estrutura. Você vai começar sempre com uma afirmação. Ó, anota aí. Uma afirmação. É muito importante que você tenha uma afirmação. Ali falava assim, né, que o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Você poderia começar dizendo lá, se fosse um assunto como esse, né, só para ilustrar vocês aqui e ajudar, você poderia começar sua redação dizendo que, um exemplo, o Brasil sofre com o abuso sexual de crianças e adolescentes, vírgula, apesar de ser um ato de violência, e continuaria. Então, essa é uma primeira afirmação que você poderia fazer num assunto como aquele, tá? Ó, o Brasil, né, sofre com abuso sexual, abuso sexual de crianças e adolescentes. Opa, eu troquei uma coisa aqui. Adolescentes, apesar de ser um ato de violência, de ser um ato criminoso, que poderia até mudar, né? Poderia ser, ser um ato criminoso, que é um crime, né, ó. Precisa de ser um ato criminoso, tá? E aí depois a gente continuaria, mas você começa com essa afirmação, por isso eu estou ilustrando a afirmação. Depois de você colocar uma afirmação, eu quero que você use algum repertório, tá? Ó. O que é um repertório, Chay? Repertório é você usar algo que comprove o que você está falando, que diga desde quando aquilo acontece, que demonstre conhecimento. Falar que é um ato criminoso e dizer qual é a lei, por exemplo, poderia ser o seu repertório. Então, o repertório pode ser uma lei, poderia ser dizer assim, ó, um ato criminoso, conforme é visto em algumas séries, e colocar uma série, poderia citar uma série, poderia citar um livro, poderia citar um caso. Gente, abuso sexual, estamos nesta semana numa polêmica sobre aquela criança de 11 anos e o aborto, tá? Então,
poderia ser um repertório, né? Trazer uma notícia dessa. Então, eu quero que você coloque um repertório, tá? Depois desse repertório, eu quero que você ache isso aqui, ó. 2 causas. Se eu perguntar pra você hoje, quais são as 2 causas do abuso sexual no Brasil? O não cumprimento da lei poderia ser um. Ó, o não cumprimento da lei e das penas. Mais uma questão social. Uma questão de condições sociais. Porque tem alguns dados que vão dizer pra gente que 1 a cada 3 crianças são abusadas a cada hora no Brasil. Acho que o dado era esse. 3 crianças são abusadas a cada hora no Brasil. Isso vai ter depois no outro vídeo. E vai falar que a maioria das vezes vem dentro de casa. Então, a proteção familiar é uma questão social, tá? Tô jogando aqui, gente, pra vocês pensarem que são coisas que vêm na produção. O que eu quero que vocês tenham na cabeça, vou até apagar o restante aqui. O que vocês têm na cabeça é que vocês têm que achar afirmação, um repertório pra ajudar, pra dizer que vocês não pensam nisso sozinhos, mais 2 causas do problema, tá? Aí a gente vem para o desenvolvimento. O desenvolvimento vai começar você olhando lá para sua introdução, né? Olhou para a introdução, imagina que a introdução tá aqui antes, né? E vocês tinham as 2 causas, não tinham? Eu falei, escrevam 2 causas. Beleza. Essas 2 causas é o que vão virar o início do desenvolvimento. Então, eu posso dizer que hoje, posso começar dizendo que assim, ó, o fato das leis de abuso sexual serem brandas leva os criminosos a não temerem a lei. Então, eu posso dizer que uma das causas eu falei, ó, se numa das causas eu falei aqui, ó, eu apaguei já, mas eu tinha falado que uma das causas era a questão da lei não ser cumprida, eu uso isso lá no início, e aí eu começo a falar e depois vou trazendo a argumentação e fatos para comprovar, tá? Para comprovar isso que eu vou chamar de tópico frasal, que é o tópico, que é o início do desenvolvimento. Eu faço 2 desenvolvimentos, um com cada uma das 2 causas. Pulo, faço o parágrafo, tá? E faço 2. Depois eu chego na conclusão. Como é a minha conclusão? Eu sempre começo a minha conclusão com um, portanto, vírgula, volto à afirmação inicial, ó, portanto, poderia ser assim, ó, só pensando lá naquele primeiro exemplo que eu dei, né? Percebe-se que o abuso sexual de menores precisa ser solucionado no Brasil. Depois eu vou continuar, mas eu faço a afirmação retomando o que eu botei lá na introdução, né? Então, eu botei um portanto, que é um conectivo, a afirmação, aí eu vou dar uma solução. Então, eu botei que percebe-se que o abuso sexual de menores precisa ser solucionado no Brasil. Poxa, Chay, mas só o de menores, todo abuso precisa. Sim, mas a redação tem um tema que fala de menores. Por isso, eu retomo a ideia e volto a falar de menores, de idades que são crianças e adolescentes, tá? E aí eu fecho, coloquei uma solução. Até pergunto pra vocês, qual seria uma boa solução hoje para o abuso sexual, né? Qual seria uma boa solução? E aí você me fala, Chay, mas de onde você tira essas ideias? Como você planeja a sua redação? Vou te mostrar que quando eu planejo a redação, eu faço isso aqui, ó.
eu pego e olho para o tema, tá? Desse tema, eu penso assim: uma causa, outra causa, o que eu sei sobre o problema, algum dado sobre o problema, tá? Penso aqui, ó, numa solução sobre o problema, outra solução. Quando eu falo que eu sei alguma lei sobre, eu sei algum caso, eu lembro de alguma novela, não, eu lembro de um filme, eu lembro de algo que se relacione a esse tema. Isso é bem importante, porque daí você começa a estruturar a sua redação, tá? O enseja, galera, é para realmente ver se você sabe interpretar e escrever. É um pouquinho difícil? Não é fácil, porque vai medir todos os seus anos de estudo, se você teve essa competência, se você realmente sabe, para que você passe para frente e se certifique, tá? Então, cuida muito, eu diria para vocês, vem escrever a redação comigo que eu posso te ajudar bastante, eu posso corrigir a sua redação e ser um investimento assim que você melhore demais, tá? Então eu conto com vocês também na próxima aula. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.